Meus amados irmãos, boa noite a todos, graça e paz, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 17. Livro de Êxodo, no capítulo de número 17, e vamos colocar o nosso olhar no versículo de número 15. Êxodo capítulo 17, versículo de número 15. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. Meus queridos amados irmãos, na linguagem futebolística, costumam os técnicos dizerem que o ataque precisa de um homem de referência. Alguém que os laterais, meio-campista, possa pôr o olho e dizer: vai resolver o meu problema. A bola precisa passar por aquele homem para que o gol seja marcado. Mas na verdade, o mundo, ele está carente de referência. Referência, então, se faz necessário ou necessária em todos os segmentos da vida. Alguém ou algo em quem nós podemos colocar o nosso olhar. Assim, nós vemos aqui na cidade de Dionísio, assim nós ansiamos pelo nosso estado, nação e por conquistar o próprio mundo. Referências na família e demais lugares. Irmãos meus, não é diferente em relação ao nosso Deus. Não é diferente. O nome, o Senhor, é nossa bandeira. Ele possui essa mesma conotação. Ou seja, o Senhor precisa ser aquele para quem nós, o seu povo, fixa o olhar em toda e qualquer circunstância. Note você, meu querido irmão e minha irmã, que antes de Moisés subir ao monte, ele vira para Josué e diz assim: amanhã estarei eu no cimo do monteiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Versículo 9. Antes de ele subir, ele vira para Moisés, para Josué, e faz essa declaração. E essa declaração, ela se dá num contexto, meus amados irmãos, de modo que enquanto o povo ali embaixo estivesse lutando, enquanto o povo ali embaixo estivesse militando contra os seus inimigos, eles deveriam fixar o olhar que estaria firme nas mãos de Moisés. Olhem para o bordão.
Bordão, citado também no verso 9, aqui não são coisas diferentes. São palavras diferentes, mas para se referir à mesma circunstância, para se referir à mesma coisa. A palavra para a qual traduzimos bandeira é a mesma que usamos para traduzir a palavra bordão. Mas qual a importância desse bordão? Tinha algo de mágico nele? Tinha ele superpoderes? Para entendermos isto, nós precisamos voltar abrir aí a nossa Bíblia, voltar para as páginas do início desse mesmo capítulo. Por exemplo, no capítulo 4, Deus vira para Moisés agora, no versículo 17 diz: toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer sinais. Repito, toma esse bordão nas mãos, com os quais, digo eu agora, você há de me representar. E nós muito bem sabemos, meus amados irmãos, que com esse bordão, Deus, por meio de Moisés, operou grandes sinais. Fez Deus grandes maravilhas por meio do nosso irmão servo dele, Moisés. Por exemplo, por meio dele, Deus mandou pragas, transformou águas do Nilo em sangue, você vê no capítulo 7. No capítulo 8 você vai ver que por meio dele a praga das rãs existiu. No capítulo 8 vem as pragas dos piolhos. No capítulo 9 você vê a praga da chuva de pedra, dos fogos, dos gafanhotos. No capítulo seguinte, no 10, você vai ver isso. E por meio desse bordão, lá no capítulo 14, você vai ver que o mar, ele se abriu. E por fim, no verso de número 6 do nosso texto áudio, a pedra ou dela fez brotar. Nesse caso, meus amados irmãos, o bordão, ele era símbolo do poder de Deus. O bordão era símbolo do poder de Deus. Não era apenas o bordão de Moisés, mas o bordão de Deus, com o qual mais uma vez ele salvaria o seu povo. E naquele contexto, meus amados irmãos, olhar para o bordão era o mesmo que olhar para o Senhor. Quando você caminha um pouquinho mais, nós vamos agora nos ater quais efeitos práticos isso teve na vida do povo de Deus. Quais então implicações para o povo de Deus tinha em olhar para Ele? De tantas, irmãos, que nós podemos extrair. A primeira implicação é que quando o povo pusesse o olhar no bordão, o povo de Deus estava tendo a oportunidade, a sacra oportunidade de conhecê-lo de forma sem igual. Como que nós podemos falar isso? Nós podemos falar isso porque, na verdade, Deus ele salvou o seu povo da escravidão e neste ato salvífico ele o fez por meio das pragas.
Ele o fez por meio da abertura do Mar Vermelho. E Deus também evidenciou o seu poder e a sua graça em favor do seu povo, quando Ele desbaratou todos os seus inimigos. Todos estes atos prodígios, então, do Senhor, irmãos, foi um convite para que o seu povo pudesse olhá-lo, e não apenas olhá-lo, mas ao olhar para Ele, reconhecesse Ele e dele como toda fonte de poder. Então, todas as vezes que o seu povo mirasse do bordão, lembraria de um Deus poderoso, de um Deus que cuida do seu povo, de um Deus que milita a batalha do seu povo, e de um Deus que busca relacionamento e cuidado para o seu povo. É isso que nós olhamos para esse texto e também descobrimos. Com esse bordão, meus queridos irmãos, com o olhar dele, o povo precisava buscar a vida com Deus, conhecê-lo mais, vida de comunhão com Ele. E quando nós olhamos para o passado, nós então concluímos, meus queridos irmãos, que muitos servos do Senhor apreciaram o próprio Deus, apreciaram aquilo que apontava para Deus. Quando olhavam para aquilo que apontava para Deus, o coração desses homens funcionava mais forte, e eles se posicionavam então a partir e do modo como Deus se agradara. Por exemplo, o nosso irmão profeta Isaías. O nosso irmão profeta Isaías, ele, quando pôs o olhar naquele local onde a manifestação de Deus se deu, ele não teve outra conclusão de reconhecer quem ele era, e diante da presença do Deus que ele estava, e então ele conclui que ele não tinha outra escapatória a não ser adorar aquele Deus e se pôr a serviço dele. Depois do seu ai, ele diz: Senhor, eu estou aqui. No Novo Testamento, quando Jesus evidencia, ou quando Deus evidencia o seu poder por meio de Cristo, em uma certa ocasião, o próprio Cristo testificou disso. Lá no capítulo 9 do Evangelho de João, quando acontece aquela cura dele, ele perdoa ou ele sara aquele jovem, e na mente daqueles que o cercavam, o estado de enfermidade daquele moço era sequela do pecado. Mas quando você olha lá, ele vai dizer, salvo engano, no versículo 3, olha, nem o moço pecou, nem os pais dele pecaram. O que aconteceu dele foi para a manifestação das obras de Deus, para que Deus mostrasse o seu poder, para que Deus evidenciasse que Ele é Deus que cura, para que Deus mostrasse que Ele é Deus que age na vida daquele que se posiciona diante dele. E todas as vezes que o povo pusesse o olhar no bordão, eles deveriam lembrar que eles tinham um Deus que era poderoso. A cura que Cristo efetuou aqui, meus irmãos, foi pela manifestação do poder de Deus. Poder que naquele ato ali se deu, e que muitos outros foram convertidos e buscaram vida com o próprio Deus.
Partindo nós do pressuposto, irmãos, de que nós conhecemos a Deus, partindo nós do princípio de que nós buscamos vida com Deus, que amamos a Deus, há uma pergunta muito simples e também honesta que nós devemos fazer: o que nós temos feito com esse conhecimento que nós temos obtido do Senhor? O que nós temos feito? Esse conhecimento tem sido para nós um estímulo para buscarmos mais vida santa com Ele, mais comunhão com Ele? Ou esse conhecimento que nós temos obtido tem sido apenas para o nosso orgulho, para dizer que nós podemos discutir com qualquer pessoa a respeito de Deus? Pensemos. Salmos 25, no versículo 14, o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o têm. A estes que o têm, Ele dá a conhecer a sua graça. Intimidade com Deus, vida com Deus, amor a Deus, ação para Deus, é o resultado de todos quantos posicionam diante e em comunhão com o Senhor. No Antigo Testamento, meus amados irmãos, apesar do conhecimento histórico de Deus, muitos não se relacionavam com Ele. E por não se relacionarem com Ele, o simples conhecer de Deus não os salvaram. Eles padeceram, eles pereceram. No Novo Testamento também não foi diferente. Se você olhar para o livro de Apocalipse, João, ele vai falar de algo muito interessante, porque ele vai falar que muitos que conheciam a Deus, ao invés de orarem e pedirem força para suportar a aflição, eles preferiram se curvar diante de um homem. Então, meus queridos, que nós não estejamos no rol daqueles que dizem conhecer, mas que não têm vida de amor, de comunhão e muito menos de disposição para obedecer. Naquele contexto aqui, no nosso texto áudio, olhar para o bordão era o mesmo que olhar para Deus. E olhar para Deus implicava também em saber quem Ele é. Quem é Deus? Quem é o seu Deus, meu irmão e minha irmã? Quem é o seu Deus? Se você olhar no versículo 14, você vai ver algo interessante. No versículo 14 é dito assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Ou seja, registra isso, Moisés, porque vocês não vão agora ver, ouvir, mas falar de Amaleque. Quem é o seu Deus? Nesse versículo, então, você vai observar que Deus ele dá uma ordem direta para Moisés: registre. Não confie na sua memória, não confie na memória dos seus filhos. Registre isso. Registre isso. Um dos objetivos, meus caros meus irmãos, era para que esse registro servisse ao povo. Não era um registro para que o povo lesse ou soubesse
que se orgulhasse. Não. Registra isso aí, Moisés. Isso servirá de testemunho para a geração futura. Quando eles o lerem, eles saberão quem foi o Deus de vocês. E dentro dessa ótica, meus amados irmãos, é tão necessário nós testificarmos, escrevermos e não apenas passarmos um testemunho oral, que esse próprio povo sofreu. Sofreu porque quando José morreu, levanta-se um outro rei, levanta-se uma outra geração, e essa geração não conhecia José e nem o Deus de José. Razão esta também da escrita e da necessidade de nós termos o livro de Deuteronômio, porque ali está uma geração próxima. Nós falamos assim que uma geração na antessala de entrar na terra prometida, e eles não podiam entrar na terra prometida sem saber quem era o Deus que estava com eles até aquele momento, o Deus que tinha feito tudo pela geração passada deles. Agora, para entrar em Canaã, eles precisavam saber quem era Deus. Você vê isso na necessidade da escrita do livro de Deuteronômio, e no início do livro de Josué, você vai ver Deus comissionando a Josué para que ele pudesse replicar, preparar o povo para conseguir avançar. Então, meus amados irmãos, um dos objetivos para que Moisés registrasse era para que o povo pudesse saber, recordando daquilo que Deus tinha feito lá no passado. Registra isso, Moisés. Qual é o objetivo de uma lembrança, irmãos? Qual é o objetivo? O que isso tem então a ver com o fato de Deus ser a nossa bandeira? O que isso tem a ver da necessidade de Deus ser a referência do seu povo? Primeiro, a lembrança daquilo que Deus fez, irmãos, nos faz obrigatoriamente refletir sobre aquilo que Ele é, sobre o seu caráter, sobre os seus atributos. Deus, então, agora podemos falar que Ele se revela a nós por meio dos seus predicativos, dos seus atos. E o povo tinha que lembrar disso para saber quem era o Deus que até aquele momento os tinha feito chegar. Essa é a primeira demanda, a primeira implicação. Eles tinham que saber que o Deus deles era um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que tem prazer na misericórdia, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que, ainda sendo Deus Todo-Poderoso, sendo Senhor dos céus e da terra, Ele se deixa ser achado por todos aqueles que o buscam. É um Deus que se inclina para ouvir o seu povo, é um Deus que não só inclina, mas Ele está prontamente a ouvir o gemido do seu povo e a agir em favor do seu povo. Lembrança para isso. Quando, meus amados irmãos, as dificuldades batem na porta de nós, ou na porta do povo de Deus, quando as tribulações insistem em nos atribular, quando
circunstâncias todas são contrárias a nós, igualmente a esse povo nós temos que olhar para a palavra de Deus e lembrar de todos os feitos do Senhor. Isso é vigor para a nossa alma, é alegria para o nosso espírito e nos faz permanecer firmes e convictos, independente diante de qual seja a batalha que nós nos encontramos. Lembremos-nos de quem é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos profetas, maiores e menores, o Deus que enviou o seu Filho à terra, o Deus que sujeitou ao seu Filho a padecer da forma como padeceu, mas também é o mesmo Deus que levantou o seu Filho de entre as trevas do inferno. É preciso conhecer quem é o seu Deus. A lembrança daquilo que Deus é, irmãos, sempre precisa levar a mim e a você reafirmar o nosso compromisso com Ele. Obrigado, Senhor. De fato, o Senhor é grande. De fato, só o Senhor pode fazer maravilhas. De fato, só o Senhor pode perdoar os meus pecados. De fato, só o Senhor pode permitir que eu tivesse um novo recomeço. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a minha história. Quando nós olhamos para Deus, olhamos para os feitos dele, isso precisa de estar muito vivo na nossa memória. Essa lembrança, meus queridos, ela é possível por meio das Escrituras hoje. Mas ela também é possível se dar no ato e no passo em que você caminha em santidade, onde você começa a ter experiência com Deus. Palavra e vida, vida e palavra. Não tem como desassociar. É loucura pensar em desassociar. Se estamos desanimados ou prostrados, talvez seja necessário, meus irmãos, que você faça a mesma oração que o nosso irmão Jeremias fez lá no capítulo 3 das suas lamentações. Diante de todo aquele cenário, da sensação do absinto, do desamparo, simplesmente ele orou dizendo: Senhor, alimenta a minha memória, traga à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Nesse contexto, meus queridos irmãos, olhar para o perdão era o mesmo que olhar para Deus. E olhar para Deus também, necessariamente, depois de ver todos os prodígios feitos por Ele, o seu povo é compelido a prestar-lhe uma adoração que o glorifique. Então, ao olhar para Deus, nós somos compelidos a glorificá-lo pelo que Ele é e por quem Ele é. Quando você olha no versículo 15, que foi o nosso versículo tomado nessa noite, diz que Moisés então erigiu um altar e chamou o altar de O Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Curioso, meus queridos irmãos, que dois textos servem de base para essa afirmação. O primeiro é o verso 14. Nós já lemos.
escreve isto para a memória, num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E daí, o versículo que nós acabamos de ler. No verso 14, irmãos, deveria ficar muito claro para as futuras gerações o que Deus tinha feito. É mais ou menos o que nos ensina o Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos as vindouras gerações os louvores do Senhor. O verso 14 está dizendo isso aqui. Registra isso para que as gerações futuras saibam quem é Deus e o que Ele fez. O segundo é o verso que lido por último. E por meio desse altar erguido por Moisés, aquele altar seria, ou naquele altar, seria divulgado, proclamado a grande vitória da parte de Deus ao seu povo. E quando você lê esse capítulo 17, desde o verso 1, você vai ver como é que se deu a batalha. Nessa batalha, Moisés ele sobe para o monte, e junto de Moisés sobe com ele outros 2 baluartes, não é? E diz que, olha só para você ter noção, verso 10: fez Josué como Moisés disse, escolheu os homens, partiu para a luta, e então Josué, enquanto pelejava com os amalequitas, Moisés junto de Arão e Hur foram lá para riba, subiram o monte, e curiosamente é a forma como que se deu a batalha de forma guerrida. O verso 11 fala que quando Moisés levantava a mão, o que acontecia? Israel vencia. Diz que esse homem tinha a mão pesada, as mãos cansavam, a mão abaixava, Israel saía e começava a entrar em desvantagem. Aí o que esses homens inteligentes fizeram? Pegaram uma pedra, botaram ela na frente de Moisés, botaram ela para Moisés, ele assenta na pedra, e aí fica um do lado direito e um do lado esquerdo, sustentando as mãos de Moisés, e dessa forma Deus desbaratou os amalequitas. E o que permanecia na mão de Moisés? O que prevalecia? O guardado. O guardado. E quando Moisés então erige esse altar, irmãos, tinha ou apontava esses 2 versículos aí do registro e o do altar, apontavam para o propósito, que era o de tornar o Deus de Israel conhecido, reconhecido e temido. Esse é o sentido da expressão glorifiquem a Deus. Assim, meus amados irmãos, como esse altar divulgaria e relembraria os hebreus de quem Deus era. No Novo Testamento nós vemos cerimônias que nos fazem lembrar da maneira e o modo de como Deus também libertou o seu povo. Uma delas já foi dita nessa noite.
a ceia. Nela o próprio Cristo diz que quando a Bíblia diz que quando ele pegou o pão e tendo dado graças, ele partiu dizendo: isso é meu corpo que é oferecido por vocês. Fazer isso em memória de mim. Meus queridos, quando Deus é o referencial de uma pessoa, o próprio Deus, ele faz que esta pessoa o aponte para tantas outras pessoas. Isto, então, ele é o mesmo que você compartilhar com alguém a respeito de um bom lugar. Onde eu almoço bem aqui, Paulo, fora da sua casa? Você vai falar assim: lá no restaurante X. Lá no restaurante, né, minha irmã? Eita, vai lá no restaurante, minha irmã. Quem experimenta algo bom sempre indica para outra pessoa. Essa é a máxima da vida. Com o Senhor não é diferente. Quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós não podemos ficar com esse conhecimento sobre nós. E o povo de Israel, ao terem acesso ao testemunho de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre a obra salvífica de Jesus, o povo do Senhor não pode também ficar com isso só para eles. Nós que temos experimentado o que significa ser cristãos, irmãos, que temos experimentado a esperança da vida eterna em Cristo, que temos desfrutado da misericórdia e da paz que Ele oferece, nós somos impelidos a partilhar isto. Quem é Deus, os seus feitos, com aqueles que estão perdidos. Nós somos incitados a apontar para os perdidos o caminho pelo qual ele deve seguir para achar pão, o caminho por onde ele deve seguir para achar a água que vai matar a sede da sua alma, apontá-los o caminho que certamente os levará para a eternidade. Se Deus de fato é a nossa referência, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Desta ótica, ter Deus como referência nos obriga a sermos um evangelizador natural, compartilhar aquilo que Deus nos deu. Eu quero concluir lembrando a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, dizendo que o Senhor é a nossa bandeira. E ao dizer que o Senhor é a nossa bandeira, é o mesmo que eu disser: o Senhor é a minha referência de vida. A sua palavra, de fato, para mim, é a única regra de fé e de paz. O Senhor é a minha bandeira, é o mesmo que eu disser a vocês: tenho eu o Senhor, de nada eu sinto falta. Por uma só razão, expressada pelo salmista e também pelo nosso irmão Paulo: porque a sua graça me basta. A sua graça me basta. Quando Deus é o nosso referencial, irmãos, algumas coisas, ou melhor falando, a nossa vida precisa comprovar isso. O quanto nós interagimos com Ele,
o quanto nós lembramos dele no nosso dia a dia e o modo como nós buscamos glorificar. Aí nós somos obrigados a lembrar da nossa primeira pergunta de um dos nossos catecismos, né? Qual é o fim principal do homem? A resposta é glorificar e gozar para todo o céu. Nascemos para isso. Fomos criados para isso. Para ter vida com Deus. Para sermos fortalecidos por Deus. E para glorificar com nossas palavras e obras. Queridos, se essas qualidades forem vistas nas nossas vidas, certamente nós vamos deixar de ser apenas um bom religioso. Repito, se estas marcas, características forem vistas nas nossas vidas, nós vamos deixar de sermos apenas um bom religioso. E faremos isso ao demonstrar que somos discípulos de Jesus, que buscamos relacionar verdadeiramente com Deus. E esta vida de relacionamento, ela é vista na nossa adoração e na nossa disposição de viver para a glória do Senhor Jesus. Que Deus, assim, meus amados irmãos, nos abençoe e que neste ano que se inicia, nós não percamos de vista e nem esqueçamos de que o Senhor é a nossa bandeira. Os nossos olhos precisam de estar fixos nele todos os dias desse ano, para que, como na manhã de hoje, chegamos àquela conclusão. É preciso começar bem para terminar melhor ainda. Que Deus assim nos abençoe.